Então, pessoal, referente às adaptações em relação às baterias de íons de lítio, né, para veículos e motocicletas, eu tenho algumas ideias aqui. É impressionante como nós temos várias tecnologias, mas que elas não são pensadas na questão da prevenção, né? Infelizmente, o pessoal só pensa em ter aquele carro que consome menos, né? Aquele veículo que vai te dar uma economia no bolso, mas ele não pensa nos riscos que esse veículo pode proporcionar para a população, né? Então, uma das observações aqui, olha o problema que nós temos. O veículo para e ele é recarregado com a tomada ligada direto no veículo, né? Sendo que, por exemplo, no caso das motos e bicicletas, muitas vezes a pessoa, para não ser roubada, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar aquela bateria e vai ficar andando para todo lugar com aquilo. Entra num elevador, que é um espaço confinado, sobe para o seu apartamento, carrega aquela bateria numa tomada de casa, né? Que, havendo uma sobrecarga, coloca em risco toda uma edificação. Então o cara que não tem nada a ver, o cara não tem nem carro elétrico, o apartamento dele pode pegar fogo junto com o desse cara. Por quê? Porque não se pensou na parte da prevenção. A pessoa pega a bateria, vai andando com ela, bota no chão, vai tomar um goró no bar, tropeça na bateria, a bateria cai, a bateria vai para lá e para cá, área de maresia, né? E uma série de coisas, tombo que toma, tudo porque o cara não quer que aquela bateria seja roubada, né? Então fica transportando uma bomba relógio, um material classe D, pirofórico, queima em alta temperatura, combustão instantânea se houver qualquer rompimento ou sobrecarga dessa bateria, e as pessoas estão com medo de serem roubadas e andando com isso para lá e para cá, colocando em risco a vida de outras pessoas que nem têm essas porcarias, né? Que nem tem esses veículos. Então, quando você vai carregar, a motinha está lá conectada na parte de autonomia, né, de energia lá do shopping, né? Em área aberta, perfeito. O único problema é, você está com uma moto aqui, outra aqui do lado, outra do outro lado, um carro às vezes carregando ao mesmo tempo, e aquilo ali é uma reação em cadeia. Se uma pegar fogo, né, todas as outras pegam fogo. Imagina isso numa garagem subterrânea, com instalação GNV, o problema que isso não vai causar. Então, por que não se cria um compartimento separado? Ao invés da pessoa pegar essa bateria, tirar e ter que... Porque tem estacionamentos de prédio que não tem câmera. Então o cara vai ficar com medo de ser roubado, vai tirar a bateria e vai embora com ela. Vai pegar o elevador, pode acontecer um sinistro, matar uma pessoa, principalmente até um idoso, uma criança de colo, vai ser uma coisa muito mais terrível e talvez mais comovente do que a situação que aconteceu lá no Japão com aquele cara que a bateria pegou fogo dentro do veículo. Naquele vídeo você nota que ele botou a bateria no chão do lado de fora e quando ele ergueu a bateria, entrou no elevador, ele não botou a bateria no chão, ele ficou com a bateria na mão e ela começou a incendiar, possivelmente. Deveria ter sofrido uma sobrecarga, ele deve ter carregado ela no apartamento dele. Ela sofreu uma sobrecarga, devia estar estufada ou não, né? Mas a sobrecarga nem sempre a bateria vai estourar na hora que está na carga. De repente ela pode estourar depois, né? Então, para não acontecer esse tipo de coisa, por que não se cria um compartimento separado com agentes extintores autônomos? Tipo como se fosse o armário lá, aquele armário do banco. Uma espuma interna anti-chama, mais poderosa do que as que tem aí, que não foi usado lá na Boate Kiss, mas existe essa espuma que ela não pega fogo, né? Talvez até com alguma substância que quando essa espuma fosse atingida por um elemento químico quente, ela pudesse eliminar um material que pudesse extinguir o fogo. A própria espuma poderia ser um extintor, né? Uma espuma extintora, pode-se planejar isso. A gente tem tecnologia, cara, a gente tem inteligência para isso. Ou uma instalação autônoma que venha estar por dentro desses armários, que em qualquer detecção de temperatura possa ser extinguir diretamente ali onde está aquela bateria em específico que pegou fogo. Então o cara vai tirar a bateria da moto, ele vai colocá-la dentro desse armário, esse armário vai condicionar ela fechado,
Ele botou a senha, como aqueles armários do banco, por dentro um revestimento de espuma. Então tá lá aquele armário em um lugar que não está próximo de outras motos, de outros carros elétricos, não está debaixo de uma rede de instalação GNV, e tem um sistema autônomo de extinção por cima, né? E ali dentro ela pode até ser feita a recarga dela, poderia ser um compartimento de recarga. Com esse compartimento automatizado, aquele equipamento ali de recarga vai ter bloqueios, né, para caso de sobrecarga, ele indicar ali, né, um alerta, alguma coisa automatizada que possa informar a pessoa: a sua bateria sofreu uma sobrecarga. Aí vai ter todo um procedimento para retirada daquela bateria, vai vir uma equipe técnica e tal, né? Isso também pode ser feito nas autorizadas, né, que recolhem celulares, baterias. O cara recolhe aquilo ali e bota um negócio de madeira, aí vai jogando a bateria ali dentro. Uma hora, joga uma bateria de tablet dessa mais fininha, joga outra coisa por cima e rompe aquilo, você incendeia toda uma unidade, uma loja. Por quê? Porque a loja está recolhendo baterias dentro de uma unidade. Ou seja, está trazendo o caos para dentro do seu ambiente de trabalho, e ninguém vê isso. Então, tipo assim, você joga o celular, mas tem pessoas que eliminam baterias, e essas baterias vazam, elas enferrujam, né? Não se sabe quanto tempo ficam ali. As de tablet, elas se rompem com mais facilidade, que são essas baterias mais fininhas, né, que elas têm um revestimento. E a tendência é que as de notebook também estão caminhando para esse tipo de situação. Então as pessoas vão jogando a bateria de qualquer jeito, uma hora o peso daquelas outras que estão em cima pode romper ali e causar, né? Ou até alguma coisa que esteja ali pontuda pode furar a bateria, entrou em contato com a combustão instantânea. Infelizmente, uma temperatura altíssima, né? Um problema sério, porque para o bombeiro civil já não se trata de um princípio de incêndio, já se trata de um incêndio, tá? E é bom lembrar isso, que quando você não consegue extinguir com o extintor, já não é mais um princípio de incêndio. É um incêndio pronto. E se você tem uma moto, mais uma moto, mais uma moto, reação em cadeia. Se você tem um carro GNV, reação gravíssima em cadeia, né? Então, como é que o bombeiro civil vai chegar para afastar as motos ao lado? O máximo que ele vai conseguir fazer, talvez, direcionar a água para as outras motos, né? Porque não vai adiantar jogar a água em cima da bateria de lítio ali que está pegando fogo, né? Eu não sei se você tem ali um neblinado, um esguicho regulável, que às vezes em alguns lugares só tem um cônico, né? Só tem uma agulheta. E você vai jogar o regulável ali com cuidado, porque vai acontecer explosões daquele material, né? Que a água não é um bom agente extintor para um classe D. E os extintores para lítio, eles não são muito eficientes, tá? Você precisa de uma quantidade muito grande, você precisa de uma roupa de aproximação, porque aquela temperatura está muito alta. Então o bombeiro militar já tem a manta, né? Essa manta especial que também poderia ter nas edificações. E não é só um bombeiro que vai fazer essa cobertura, são vários bombeiros com roupa de aproximação. Roupa de aproximação não é para entrar no fogo, ela é só para você ter uma proteção. Não é? Você vê bombeiros americanos aí que o cara é sinistro, entrou lá no fogo. Os tirantes são de borracha. As mangueiras, né, que ligam no cilindro, elas pegam fogo. E aí você vê o cara entrou no fogo quando os demais não entraram. Então, lógico que se fosse uma situação em que o cara tivesse que entrar para resgatar uma criança e tal, né, a gente sabe que o fator vida é mais importante, mesmo para o socorrista. Ele vai fazer a segurança sua pessoal, da sua equipe, para poder entrar. Ele não pode perder a vida dele, é um socorrista, né? Mas em muitos momentos a vida dele vai estar em risco. Então, mas é um risco que ele vai calcular. Ele não vai sair emburacando para dentro do fogo de qualquer jeito, que aquela roupa não vai suportar. Então não vai adiantar nada ele perder a vida dele em vão, né? Vítima é vítima, esse é o protocolo. Então, você tem uma outra questão, os carros, que são piores porque a bateria é maior, né? Existe um carrinho que vai por debaixo do carro, injeta ali diretamente na bateria o agente extintor, mas isso daí é uma coisa que tá igual aquela máscara da Covid, né? Aquela máscara que acho que chama-se elfo, né? Que não precisava a pessoa entubar, né? É uma coisa que tem um custo, ninguém vai querer comprar e pagar alguém para se especializar em manusear aquilo, né?
Então você tem ali os veículos. Já os veículos, eles poderiam ter separações, né? Uma espécie de acrílico anti-chama, com espuma anti-chama, que viesse a separar o veículo. Ou seja, o veículo vai chegar para recarregar, como você não consegue tirar a bateria dele, ele não vai ser como as motos. As motos seriam a bateria retirada para minimizar os problemas, da pessoa ficar transportando ou da pessoa, a moto está carregando ali e entrar uma sobrecarga, ninguém está olhando, né? Não tem uma câmera, não tem nada ali monitorando aquilo e ninguém vê e se tornar uma reação em cadeia. Para as outras motos, também com a irradiação do calor que possa entrar também em combustão. Mas no caso do carro, essa separação de alguma coisa, sei lá, um vidro especial, um acrílico especial, que viesse evitar com que alguma coisa térmica, né? Que viesse evitar que aquela temperatura, aquele veículo não incidisse sobre um outro veículo que estivesse ao lado. Porque ele vai estourar o carro do lado, e esse sistema de carros elétricos, ele tem que estar destacado dos carros a combustíveis e GNV, né? Senão vai ser aquela reação em cadeia. O que não dá para fazer essa autonomia em garagem, né? Mas em estacionamentos externos, como no shopping, dá para fazer esse destacamento. Só que também tem que ter extinção autônoma, né? Não tem os restaurantes modernos que tem os extintores já adaptados, postos de gasolina que tem já adaptados, né? Agora, tem a ideia do seguinte: o material que vai ser usado para extinguir, né? Porque pode acontecer de acionar e uma pessoa estar perto e ser asfixiada por aquele material, se for um ambiente fechado. Se for um ambiente aberto, a pessoa até consegue sair, né? Mas na questão, o veículo parou, né? Tem ali ao lado, ao redor, algo que viesse minimizar para que a temperatura não atingisse os demais veículos ao lado, seria uma coisa preventiva. A gente vai repensar isso daí, de repente tem tecnologias mais para que essa galera que é engenheiro, mais inteligente, possa ter dicas melhores, né? Isso aqui a gente está no princípio das coisas. Então, no meu ver, na minha mentalidade limitada, né, pode ser que tenha ali um compartimento separado. Nós já temos muitos problemas com o GNV já explodindo em postos, né? Porque, por N motivo, cilindros condenados, um carro que você compra, às vezes o cilindro está condenado, você não sabe, cilindro mal cuidado, né? E ali o cara joga ali a pressão, o maluco sabe que o cilindro está condenado, fica jogando pressão um pouquinho, e o outro compra o carro, não sabe, joga aquela quantidade de gás ali e acaba explodindo lá o cilindro que não vai suportar a pressão, né? Porque quando ele vai passar por teste de pressão, ele joga uma pressão maior no cilindro para ver se o cilindro vai sofrer algum dano, né? E o cilindro que tem uma certa limitação, não sofrendo dano, ele é aprovado, né? E quando é reprovado, eles parece que carimbam lá, condenado. Só que os outros jogam uma pintura por cima e passa para frente, né? Então que já seria um crime, porque você está assumindo o risco de matar uma família. E imagina o cara que trabalha no posto, que tem que estar todos os dias ali. A pessoa fala assim, não, a gente tem que sair do carro, né? Sai do carro e fica do lado do outro que está abastecendo. Não existe uma área segura, assim, tem que ter uma área segura. Você desembarca e fica numa área segura com a sua família. Porque já há o risco desse cilindro estourar com o carro em movimento, mesmo depois de ter... pode ser que ele não rompa na hora, né? Então, para se evitar esse tipo de coisa, tu pegou o Uber, chegou no posto de gás, se isola, vai para uma área, vai para dentro de um delivery desse lado, um negócio lá de onde vende doce, né, vende coisas, fica ali esperando o abastecimento, né? Infelizmente o cara que estiver conduzindo o veículo vai ter que estar ali por perto, né, observando, mas os passageiros, para segurança, saiam e fiquem longe também dos outros. Não adianta nada tu sair do carro, né, que às vezes tu tá do lado de fora, o outro explode e atinge você. O carro não é nem o carro que você tá. E aí, mano, só vai acontecendo as paradas e ninguém fala nada. Pessoas morrem, né? A morte é terrível, né? Porque a pessoa sofre aquele impacto, explode todinha, é uma morte terrível, mas é pouco falado, né?
E frentista de posto que tem que ficar todo dia ali, né, assumindo essa responsabilidade de abastecer bombas relógio. Infelizmente, cara, as coisas têm que mudar.